Sermão 35º, para o 6º domingo depois de Pentecostes. Da vaidade do mundo. E não tem o que comer. São Marcos 8:2. Tantos eram os atrativos de nosso divino Salvador, e tamanha doçura com que a todos recebia, que atraía ele milhares de pessoas tras si. Um dia viu-se cercado por grande multidão de homens que o seguiram e com ele permaneceram por 3 dias sem nada comer. Tocado de compaixão por eles, disse Cristo Jesus a seus discípulos: tenho compaixão deste povo, porque há já 3 dias que se não afastam de mim e não tenho o que comer. Nessa ocasião, realizou ele o milagre da multiplicação dos 7 pães e alguns peixes, de modo a satisfazer toda a multidão. Este é o sentido literal, mas o sentido místico é que neste mundo não há alimento que possa satisfazer o desejo de nossas almas. Todos os bens desta terra, riquezas, honras, prazeres, deleitam os sentidos do corpo, mas não podem saciar a alma que foi criada para Deus e que somente Deus pode satisfazer. Portanto, falarei hoje sobre a vaidade do mundo, e mostrarei quão grande é a ilusão dos amantes do mundo, que levam uma vida infeliz nesta terra e se expõem ao perigo iminente de uma vida ainda mais infeliz na eternidade. Ó filhos dos homens, exclama o profeta real contra os mundanos, até quando sereis de coração pesado? Por que amais a vaidade e buscais a mentira? Homens insensatos, até quando fixareis os afetos de vossos corações nesta terra? Por que amais os bens deste mundo, que são todos vaidade e mentira? Imaginais acaso que encontrareis paz pela aquisição desses bens? Mas como podem esperar encontrar paz se andam nos caminhos da aflição e da miséria? Veja como descreve Davi a condição dos mundanos. A aflição e desgraça dos seus caminhos, e não conheceram o caminho da paz. Salmo 13:3. Esperas obter paz do mundo, mas como pode o mundo dar-te a paz que procuras, quando São João diz que o mundo inteiro está sob o jugo do espírito maligno? O mundo está cheio de iniquidades. Portanto, vivem os mundanos sob o despotismo do iníquo, isto é, do diabo. O Senhor declarou que não há paz para os ímpios que vivem sem sua graça. Não há paz para os ímpios. Os bens do mundo são apenas bens aparentes que não podem satisfazer o coração do homem. Comestes, diz o profeta Ageu, e não ficastes fartos. Em vez de satisfazer nossa fome, eles a aumentam. Estes, diz São Bernardo, estes mais provocam do que extinguem a fome. Se os bens deste mundo deixassem satisfeitos aos homens, os ricos e poderosos deveriam desfrutar de completa felicidade. Mas a experiência mostra o contrário. Vemos todos os dias que eles são os mais infelizes dos homens. Parecem sempre oprimidos por medos, por ciúmes e tristezas. Ouve o que disse o rei Salomão, que abundava nesses bens: vi em tudo vaidade e aflição de espírito.
Ele nos diz que todas as coisas deste mundo são vaidade, mentira e ilusão. Elas não são apenas vaidade, mas também aflição de espírito. Elas torturam a pobre alma, que nelas encontra uma fonte contínua, não de felicidade, mas de aflição e amargura. Esse é um justo castigo para aqueles que, em vez de servirem a seu Deus com alegria, desejam servir a seu inimigo, o mundo, que os faz suportar a falta de todo o bem. Porque não serviste ao Senhor teu Deus com gosto e alegria de coração, servirás o teu inimigo com fome e com sede, com nudez e com falta de tudo. O homem espera satisfazer seu coração com os bens desta terra. Mas por mais que os possua em abundância, ele nunca está satisfeito. Por isso sempre busca mais deles e é sempre infeliz. Feliz aquele que não deseja nada além de Deus, pois Deus há de satisfazer todos os desejos de seu coração. Põe as tuas delícias no Senhor e te concederá o que o teu coração deseja. Por isso pergunta Santo Agostinho: o que é homem miserável? O que procuras ao buscar bens? Busca um bem no qual estão todos os bens. E tendo aprendido profundamente que os bens deste mundo não satisfazem, mas antes afligem o coração do homem, o santo, voltando-se para o Senhor, disse: todas as coisas são difíceis e só tu repousas. Por isso, ao dizer meu Deus e meu tudo, o seráfico São Francisco, embora despojado de todos os bens mundanos, desfrutou de maiores riquezas e felicidade do que todos os mundanos desta terra. Sim, pois a paz que preenche a alma, que não deseja nada senão Deus, supera todos os prazeres que as criaturas podem proporcionar. Elas só podem deleitar os sentidos, mas não podem satisfazer o coração do homem. A paz de Deus que está acima de todo o entendimento. De acordo com Santo Tomás, a diferença entre Deus, o soberano bem e os bens da terra consiste nisto: quanto mais perfeitamente possuímos a Deus, mais ardentemente o amamos, porque quanto mais perfeitamente o possuímos, tanto melhor compreendemos sua infinita grandeza e, portanto, tanto mais desprezamos outras coisas. Mas, quando possuímos bens temporais, nós os desprezamos porque vemos seu vazio e desejamos outras coisas que podem deixar-nos satisfeitos. Sumum bonum quanto perfectius possidetur, tanto magis amatur et alia contemnuntur. Sed in appetito temporalium bonorum, quando habentur, contemnentur et alia petuntur. O profeta Oséias nos diz que o mundo tem em suas mãos uma balança enganosa. Ele é como Canaã, que é o mundo, tem na mão uma balança enganosa. Oséias 12:7. Devemos então pesar as coisas na balança de Deus e não na do mundo, que as faz parecer diferentes do que são. Quais são os bens desta vida? Os dias da minha vida, disse Job, foram mais velozes do que um correio. Passaram como navios que levam fruta. Os navios significam as vidas dos homens que logo passam e correm rapidamente para a morte. E se os homens trabalharam apenas para se prover de bens terrenos, esses frutos se deterioram na hora da morte. Não podemos levar nenhum deles conosco para o outro mundo. Nós, diz Santo Ambrósio,
falsamente chamamos essas coisas de nossa propriedade, que não podemos levar conosco para a eternidade, onde devemos viver para sempre e onde somente a virtude nos acompanhará. Non nostra sunt, que non possumus auvere nobiscum, sola virtus nos comitatur. Vós, diz Santo Agostinho, vós só vos atentais para o que um homem rico possuía. Mas dizei-me, quais de suas posses ele, agora que está à beira da morte, poderá levar consigo? Qui hic habebat attendis, quid secum fert attendo. Os ricos levam consigo uma roupa miserável que apodrecerá com eles na sepultura. E se durante a vida tiverem adquirido um grande nome, serão logo esquecidos. A memória deles pereceu com o ruído. Que os homens mantivessem diante dos olhos aquela grande máxima de Jesus Cristo, que aproveita o homem ganhar todo o mundo se vier a perder sua alma. Se o fizessem, de certo deixariam de amar o mundo. De que lhes servirá na hora da morte terem adquirido todos os bens deste mundo, se suas almas tiverem de ir para o inferno para ficarem em tormentos por toda a eternidade? Quantos foram os que esta máxima mandou para a clausura e para o deserto? Quantos mártires encorajou ela a abraçar os tormentos e a morte? Na história de Inglaterra, lemos sobre 30 reis e rainhas que deixaram o mundo e se tornaram religiosos a fim de garantir uma morte feliz. A consideração da vaidade dos bens terrenos fez São Francisco Borgia retirar-se do mundo. Ao ver a imperatriz Isabel, que morrera na flor da juventude, tomou a resolução de servir tão só a Deus. É este o fim de todas essas grandezas e coroas deste mundo? Pois de hora avante servirei a um mestre que nunca poderá morrer. O dia da morte é chamado o dia da destruição. O dia da destruição está próximo, porque nesse dia perderemos e abandonaremos todos os bens do mundo, todas as suas riquezas, honras e prazeres. A sombra da morte obscurece todos os tesouros e grandezas desta terra. Obscurece até a púrpura e a coroa. A irmã Margarida de Santana, carmelita descalça e filha do imperador Rodolfo II, costumava dizer: de que nos servem os reinos na hora da morte? O mal presente faz esquecer grandes delícias. A melancólica hora da morte põe fim a todas as delícias e pompas desta vida. Diz São Gregório que todos os bens que não podem permanecer conosco ou que são incapazes de tirar as nossas misérias são enganosos. Falates sunt quae nobiscum permanere non possunt, falates sunt quae mentis nostre inopiam non expellunt. Eis um pecador cujas riquezas e honras que adquirira tornaram objeto de inveja para os outros. A morte veio sobre ele quando estava no auge de sua glória, e ele não é mais o que era. Vi o ímpio sumamente exaltado e elevado como os cedros do Líbano, e passei daí a pouco e já não existia. E busquei-o e não foi achado o seu lugar. Essas verdades os infelizes condenados confessam infrutíferamente no inferno, onde exclamam com lágrimas: de que nos aproveitou a soberba? De que nos serviu a vã ostentação das riquezas? Todas aquelas coisas passaram qual sombra. Que nos aproveitaram, dizem eles, nossas pompas e riquezas,
agora que todas elas passaram qual uma sombra e nada nos resta senão eternos tormentos e desespero. Oh, caríssimos cristãos, abramos os olhos e agora que o temos em nosso poder, cuidemos da salvação das nossas almas. Porque se as perdermos, não poderemos salvá-las na outra vida. Aristipo, o filósofo, naufragou uma vez e perdeu todos os seus bens. Mas tal era a estima que o povo nutria por ele devido à sua erudição, que assim que chegou à costa o presentearam um equivalente a tudo que havia perdido. Escreveu então aos seus amigos, exortando-os a que se preocupassem com a aquisição de bens que se não perdem com o naufrágio. Nossos parentes e amigos que passaram para a eternidade nos exortam do outro mundo a trabalhar nesta vida para a obtenção de bens que se não perdem com a morte. Se nesse momento terrível formos descobertos como tendo nos ocupado apenas da acumulação de bens terrenos, seremos chamados insensatos e receberemos a censura dirigida ao rico do Evangelho, que depois de ter colhido abundantemente em seus campos, disse a si mesmo: "Oh, alma, tu tens muitos bens em depósito para largos anos. Descansa, come, bebe, regala-te." Mas Deus disse-lhe: "Nécio, esta noite te virão demandar tua alma, e as coisas que ajuntaste, para quem serão?" Disse ele: "Te virão demandar tua alma, porque a cada homem é dada a sua alma, não com pleno poder para dela dispor como lhe aprouver, mas é-lhe dada em confiança, para que possa preservá-la e devolvê-la a Deus em estado de inocência, quando for apresentada ao tribunal do soberano juiz." O Redentor conclui esta parábola dizendo: "Assim é o que entesoura para si e não é rico para Deus." É o que acontece a quem procura enriquecer-se com os bens desta vida e não com o amor de Deus. Por isso pergunta Santo Agostinho: que tem um rico se não tem caridade? Se o pobre tem caridade, que é o que ele não tem? Aquele que possui todos os tesouros deste mundo e não tem caridade é o mais pobre dos homens. Mas os pobres que têm Deus possuem todas as riquezas, ainda que sejam destituídos de todos os bens terrenos. Os filhos deste século, diz nosso Senhor Jesus Cristo, são mais hábeis na sua geração que os filhos da luz. Quão sábios nos assuntos terrenos são os mundanos que vivem no meio das trevas do mundo. Vede, diz Santo Agostinho, vede quanto sofrem os homens por coisas pelas quais nutrem um amor vicioso. Que fadigas suportam eles para a aquisição de propriedade ou de uma situação de emolumento? Com que cuidado se esforçam eles para preservar sua saúde corporal? Consultam o melhor médico e obtêm o melhor remédio. E os cristãos, que são os filhos da luz, não se esforçam, não sofrem nada para assegurar a salvação de suas almas. Deus, a luz da vela que os ilumina até a morte, nessa hora, nesse tempo que é chamado tempo da verdade, os mundanos verão e confessarão sua loucura. Então cada um deles exclamará: que eu tivesse levado a vida de um santo. Na hora da morte, Filipe II, rei de Espanha, chamou a seu filho e, mostrando-lhe seu peito, devorado por vermes, disse-lhe: "Filho, vê como morremos. Vê o fim de toda a grandeza do mundo."
Ordenou então lhe prendessem uma cruz de madeira ao pescoço, e depois de ter feito os preparativos para sua morte, voltou-se novamente para o filho e disse: meu filho, eu queria que estivesses presente nesta cena para que pudesses compreender como o mundo do fim trata até os monarcas. Morreu dizendo: oxalá tivesse eu sido um irmão leigo de alguma ordem religiosa e não tivesse sido um rei. Tal é a linguagem na hora da morte, mesmo dos príncipes da terra, que os mundanos consideram como os mais afortunados dos homens. Mas esses desejos e esses olhares de arrependimento só servem para aumentar a angústia e o remorso dos amantes do mundo na hora da morte, quando a cena está prestes a se fechar. E o que é a vida atual senão uma cena que em breve passa para sempre? Pode acabar quando menos esperamos. Casimiro, rei da Polônia, enquanto estava sentado à mesa com seus nobres, morreu no ato de levantar uma taça para beber um gole. Assim a cena terminou para ele. O imperador Celso foi morto 7 dias após sua eleição e a cena encerrou-se para ele. Ladislau, rei da Boêmia, no seu 18º ano de vida, quando se preparava para receber sua esposa, filha do rei de França, foi subitamente acometido de uma violenta dor que lhe tirou a vida. Foram imediatamente enviados mensageiros para anunciar que a cena tinha acabado para Ladislau e que ela podia regressar à França. O mundo, diz Cornélio à lápide comentando esta passagem, o mundo é qual um palco. Uma geração passa e uma nova geração chega. O rei não leva consigo a púrpura. Diz-me, vila, ó casa, quantos senhores tiveste? Em cada época, os habitantes desta terra mudam. As cidades e os reinos enchem-se de gente nova. A primeira geração passa para o outro mundo, uma segunda chega e esta é seguida por outra. Aquele que no cenário deste mundo desempenhou o papel de rei já não é mais rei. O dono de uma casa ou de um palácio já não é o seu dono. Por isso dá-nos o apóstolo o seguinte conselho: o tempo é breve. Resta que os que usam deste mundo sejam como se dele não usassem, porque a figura deste mundo passa. Sendo curto o tempo da nossa permanência nesta terra, e devendo tudo terminar com nossa morte, aproveitemos este mundo para o desprezar como se ele não existisse para nós, e trabalhemos para adquirir os eternos tesouros do paraíso, onde, como diz o Evangelho, não há traças que os consumam, nem ladrões que os roubem. Mas entesourai para vós tesouros do céu, onde nem a ferrugem nem a traça os consome, e onde os ladrões não os desenterram nem roubam. Soía Santa Teresa dizer: não devemos dar valor ao que acaba com a vida. A verdadeira vida consiste em viver de modo a não ter medo da morte. Não terá a morte nenhum terror para aquele que durante a vida se desapega das vaidades deste mundo e tem o cuidado de se prover apenas dos bens que o hão de acompanhar até a eternidade, que o farão feliz para sempre. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria Purissima, sine labia originali concepta,
ora pro nobis.